E então, pessoal, beleza? Então agora nesse vídeo a gente vai terminar aquele corte, né? A gente vai fazer ali a parte de cima ali, como cortar esse cabelo no topo, quando conectar o topo com o lateral. E eu já começo ali fazendo ali um pente corrido na lateral aí, pra gente já quebrar esse degrau, né? Já ir limpando esse degrau, polindo esse degrau, esse peso aí, tá vendo? Então eu utilizo ali pente corrido mecha a mecha, depois por elevação, pra gente ter ali mais clareza nesse pente corrido, beleza? Então a gente vai rodeando ali o cabelo do crente ali, dando esse polimento. Eu posso cortar, fazer essa parte na tesoura dentada? Cara, olha só, poder pode. Se vai ficar bom, aí eu já não sei. Você vai ter muito mais eficiência se você tirar um pouco desse cabelo aí com tesoura de fio normal, né? Tesoura de corte. E depois você trazer ali com uma tesoura dentada fazendo polimento, beleza? Então tira dessa forma que eu acho que vai ficar melhor. Ah, mas eu conheço muita gente que faz na tesoura dentada e fica top. Cara, visualmente pode ficar. Só que se você tirar só na tesoura dentada, esse cabelo no dia a dia vai ficar estranho. Você pode ter certeza que quando começar a crescer não vai ficar legal. É pouca experiência tá falando aqui, tá? Mas é assim, a gente tá nessa brincadeira há algum tempinho, então eu sei que eu tô falando. Agora, há cabelos que realmente você vai ter que fazer ele pouquíssimo pente corrido na tesoura normal e vai ter que trabalhar ali com a tesoura dentada bastante, porque há cabelos mais complicados de conectar. Não é fácil não. Tem cabelo liso aí que é bem granada mesmo, como a gente chama na barbearia, granada para cortar, não é fácil não. Esse cabelo já é um pouco mais tranquilo para conectar, porém você tem que trabalhar uma tesourinha dentada ali para espalhar bem aquele degradê, que ele fica umas manchas escuras. Então a gente vai fazer isso mais pra frente no final, beleza? Então cortar esse topo aí, a gente fez ali, juntou todo o cabelo pro meio ali, fez uma espécie de moicano ali, para ter uma linha de corte, né? Uma mecha guia ali. E a gente vai cortando de um jeito bem tradicional. Só que, detalhe, observe esse cabelo, como eu tô cortando, bem criterioso, passo a passo, pegada após pegada, bem limpinho. Beleza, show. Vai ficar top, Dailton? Nem sempre fazendo tudo certo fica certo. É impressionante, mas isso acontece. Então, o que vai acontecer? Eu vou cortar esse cabelo aí todo. Nós vamos conferir para um lado, para o outro, né? A gente vai finalizar ele, secar e vamos fazer depois um pente corrido no topo para acabar de corrigir os detalhes do cabelo. Mas como assim? Se você está cortando certinho, você não precisa fazer essa parte. Cara, se você quiser fazer um cabelo certinho mesmo, para ele crescer certinho no dia a dia, em cabelos ondulados como o dele, um cabelo mais enrolado, mais crespo, por exemplo, um pouco crespo, aliás, você vai ter que fazer esse pente corrido para ficar certinho. Se você texturizar ele ali, dar umas, né? E dependendo da forma que o cliente usa, vai funcionar também. Mas se você gosta de entregar um cabelo liso, encaixadinho, todo certinho, sem marca de tesoura, sem ondulação, vai ter que fazer esse pente corrido, que é uma técnica antiga, mas que funciona muito, muito bem mesmo, beleza? Então ali a gente vai fazendo ali no jeito tradicional, esse corte aí. E você que já não deixou o seu likezão aí, deixou o seu like aí, senta o dedão aí. E se não é inscrito, meu parceiro, não perde tempo não. Se inscreve aí porque estamos entregando aí conteúdo diários top de linha, conteúdo insano mesmo para você desenvolver a sua profissão, beleza? Então ali, ó, tá vendo? Eu cortei o cabelo e já vai ficando
praticamente correto, né? Só que se você, para um dia a dia, se você for entregar um serviço padrão, vai funcionar, beleza? Só que se você quiser entregar um serviço top mesmo, encaixadinho, vai ter que fazer esses detalhes que eu te falei, que a gente vai fazer mais pra frente. Então, se liga aí no vídeo aí, fica ligado aí. Show? Cortei o cabelo para trás, é padrão. Se eu corto para um lado, eu tenho que recortar para o outro. Eu recorto todinho. E no cabelo para trás, uma dicasinha de recortar esse cabelo para trás. Quando o cabelo é penteado para trás, você está recortando também no corte do sentido do cabelo, penteando para trás, tá vendo? Você pode recortar bem recortado mesmo ali, que não corre o risco de ficar marca. Pelo contrário, fica até melhor. Então você recorta bem recortadinho ali, que ele já dá aquele encaixe. Bem legal. Agora, quando o cabelo pentear de lado, na hora que você for recortar assim, tome cuidado. Para você tirar somente aquelas beiradinhas, aquelas rebarbinhas. Porque se você afundar um pouco mais a tesoura, vai ficar a marca quando ele pentear esse cabelo pro lado. Então, é uma dicasinha. Na coroa aí, basicamente, ó, a gente tá cortando ele de jeito bem tradicional mesmo, né? Preservando um pouco a coroa, mas é o cabelo tranquilo ali, beleza? Cortei ele todo para trás, né? Agora eu venho ali acabando de conectar topo lateral ali com o pentezinho corrido, dando os últimos detalhes, né? Pente corridozinho padrão por elevação, só dando aquelas últimas rebarbinhas ali, tirando aqueles últimos detalhes. Esses detalhes você poderia tirar no final? Poderia também, mas como já tá ali, eu já gosto de secar ele o mais corretamente possível, para não ter que ficar tirando mais coisas depois que seca. Então assim como eu fiz de um lado, eu faço do outro. Tá vendo ali, ó? É disso que eu falei. Agora a gente já secou esse cabelo, a gente não mostrou esse secando o cabelo, não faz necessário, que secado ele de forma bem tradicional. Então a gente vai fazer agora que é um pente corrido no topo. Mas rapaz, mas eu já cortei esse cabelo em cima, um dedo e tal, mecha. Agora vou ter que fazer pente corrido ainda. Cara, é pra fazer um corte realmente certinho. Tá vendo que ele tá cheio de ondulação? Você vai observar ele no final, como ele vai ficar, tá vendo? Ó, um pente corrido, ele vai dando aquela encaixada ali, ó. Que ela vai tirando todos aqueles detalhezinhos. Só que é muito importante você fazer esse pente corrido bem pausado, bem preguiçoso, né? Como a gente diz, que é o quê? Você fazer o pente corrido de forma com que você ande pouco o pente, né? Bem pouquinho. Quanto menos o pente andar, é melhor. E por que tem que ser por elevação, por mecha aí? Porque o cabelo ele tá já seco ali. Ele não consegue, você não consegue enfiar um pente ali do jeito que você enfia lá atrás e ir até a frente. Então, no mecha ali se faz necessário. Então eu vou cortando e penteando, tá vendo? Cortando e penteando. E pode observar que o cabelo já vai ficando mais encaixadinho, mais certinho. Show? Esse cabelo aí, gente, vocês viram lá no início, todo ondulado. Se você não fizer desse jeito, ele não vai ficar certinho. É um cabelo bem complicadinho de cortar, porque ele é bem volumoso e na hora que você vai pentear ele tem muita resistência. Então é importante você ali, ó, dá para ver os sinais ali das pontinhas que ficam para trás. Por mais correto que fosse o seu corte, você não vai conseguir só no dedo tirar todos os detalhes. Olha só, passou o pente corrido, já deu outra cara. O cabelo vai se transformando. É impressionante como uma técnica simples traz um resultado tão bacana no corte de cabelo. Show de bola, beleza? Então olha só, se você não é inscrito nesse canal, meu parceiro, só tem um caminho para você, meu parceiro: se inscrever para não perder. Eu vou perder o que se eu não inscrever? Cara, você vai perder novas aulas, né? E você poder ir. Eu tenho passado aí tudo que eu aprendi nos últimos 25 anos. E quando eu falar aprendi nos últimos 25 anos, porque sim, tem coisa que eu aprendi há
menos de 6 meses atrás. Então, nessa profissão nossa, é um acúmulo de aprendizado. Você vai aprendendo dia após dia. Então, isso é bem legal. Até hoje, olho vídeo, olho outros canais, compro curso online, muito bom curso online para você desenvolver mais. Então é muito top essa questão aí para você adquirir conhecimento. E eu trago esse conhecimento todo aqui nesse canal. Cara, tá sendo entregue tudo. Então fica ligado aí, porque tem mais coisa vindo aí, mais coisa boa aí, beleza? Agora eu tô fazendo esse polimento aí com a tesoura dentada, né? Você pode ver se avaliou que eu tô fazendo uma espécie de pente corrido com tesoura dentada no topo. O que vai acontecer? Presta atenção. Você não pode afundar essa tesoura. Eu tô fazendo pente corrido na pontinha. Do jeito que eu fiz a outra, eu tô fazendo ali nas pontinhas do cabelo. O que isso vai dar? Leveza no penteado. O cliente não vai sentir aquele cabelo travado, aquele cabelo pesado. Então essa texturização com a tesoura dentada vai dar leveza. Porém, se você afundar a tesoura, aonde você afundar, vai dar uma ondulação. Então isso não pode acontecer. Tem que fazer dessa forma que eu estou fazendo ali. Desse tipo de cabelo, beleza? Pelo menos é o que eu sei e é o que eu estou ensinando. Se você está ouvindo aí, acha que estou errado, meu parceiro, tenho que dizer para você que vai ser o quê? Cada um o seu conhecimento, beleza? Segue a vida, beleza? Então, este é o resultado finalizado, seco, cortado, recortado, né? O degradê a gente já tinha feito no outro vídeo. Então, olha só, bem encaixadinho, show de bola, topetezinho top, né? Com um resultado limpo, padrão pro dia a dia. Então, o cabelo desse aí no dia a dia, você pode ter certeza que vai fazer sucesso, né? Claro que não é um cabelo para você colocar no workshop tal da vida, mas é um cabelo que você vai ter orgulho de mostrar ao seu cliente e que vai pagar o seu valor ali na hora do corte de cabelo tranquilo e calmo, beleza? Um forte abraço a todos, espero que tenham gostado e até a próxima, valeu, tchau.